Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. Hoje eu vou conversar com Anderson Lange, que é engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas pela UFLA, doutor em energia nuclear na agricultura pelo Sena Exalc USP e professor da UFMT em Sinop, no Mato Grosso. E o tema da nossa entrevista será os principais benefícios da análise de solo. Anderson Lange, tudo bem, meu amigo? Fala, Divino, tudo jóia, tudo bem. Estamos aqui trabalhando no Mato Grosso. Como é que estão as coisas aí no Sinop? Firme. Firme? Firme. Tudo bem. Aqui a gente está iniciando, né? É muito parecido com a condição de Goiás, mas a gente tem um clima um pouco diferente. Nossa chuva era para ter começado antes, mas como está tudo atrasado aqui também, né? E acho que a gente está sendo bem afetado com esse problema que está tendo na Amazônia de seca. Porque as nossas chuvas, elas vêm da Amazônia normalmente, né? Isso. E como tá seco lá, tá atrasando a chuva aqui. Então, a gente está com um delay aí, já era para ter uma boa parte da soja do estado plantada, semeada, né? E, por enquanto, estamos esperando chuva. Muita gente esperando chuva, pouca gente plantou. Algumas regiões do estado não conseguiram plantar nada, algumas conseguiram alguma coisa. Mas está se encaminhando. A safra está rodando, devagarzinho está vindo. E a universidade, a gente também aqui está trabalhando. Você acha que esse atraso nas chuvas, ele chega a ser preocupante, Anderson? Preocupa para nós aqui, porque a gente é muito dependente, nossa região aqui da BR-163 e o Mato Grosso, de modo geral, né, quase todo ele faz safra de soja e safrinha, ou segunda safra, que se chama hoje, de milho, ou principalmente do algodão, né? Então, o algodão, acho que o pessoal do algodão está muito mais preocupado que o pessoal do milho. Do milho a gente está numa janela ainda. Nosso plantio de milho aqui até dia 20 de fevereiro, ele ainda é tranquilo. Então a gente tem aí um bom intervalo daqui até 20 de fevereiro para colher uma soja e plantar milho. Mas o algodão, ele depende de uma soja precoce. Possivelmente os produtores estão preocupados. Aí a janela fica mais apertada, né? Isso. Anderson, hoje é dia 17 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. Cara, qual que você acha que é a importância dessa data? Isso remete muito a pensar no produtor rural, tanto no pequeno quanto no grande, né? A população urbana aí, se a gente pensar numa grande cidade, né? Vamos pensar aí na maior do país, São Paulo, ou outras cidades grandes. O alimento chega num centro desse, e exatamente no centro de São Paulo, por exemplo, ele tem que vir de uma distância considerável e, obviamente, as pessoas que moram nos centros urbanos, elas não conseguem produzir os alimentos para elas, então elas dependem dos agricultores. Então, eu acho que, sim, muitas vezes a gente ouve falar aí aquela brincadeira, né? O leite não está dentro da caixinha e as coisas assim. Isso. Mas é verdade. A população, acho que hoje a população urbana está muito mais consciente também que ela depende do produtor rural, né? E todos dependemos de uma forma ou de outra de alimento, apesar de muita gente não ter acesso a quantidade e qualidade adequada, né? Anderson, o Brasil se tornou esse protagonista que é na produção de alimentos, né? Não foi assim do dia para a noite, foram anos e anos, muita pesquisa, muito trabalho, né? Inclusive vocês, pesquisadores, têm uma participação efetiva muito grande nesses resultados que nós temos hoje. Mas lá atrás a coisa não era tão importante quanto é hoje, o solo não tinha
esse protagonismo que tem hoje. Nós vamos falar aqui hoje de análise de solo. Existe um registro da primeira análise de solo que foi feita no Brasil? Sim, as primeiras análises de solo datam de 1800, né, vamos falar assim. Se não me engano, 1880, uma coisa assim. E foram pedidas pela coroa, né? Para melhorar as produções de café, principalmente lá no estado de São Paulo, no começo. E isso ficou ali na região, né, de Campinas, onde hoje é o Instituto Agronômico, o IAC, né? E foram os primeiros registros que são de lá. Então, as primeiras análises, determinações mais grosseiras, vamos falar assim, aconteceram lá. E, em cima disso, os protocolos e as metodologias, as determinações, os índices foram sendo melhorados, né? A análise de solo, ela é muito, a gente comenta com o pessoal da área urbana, ou mesmo assim, dentro da sala de aula, que a análise de solo ela é muito similar a uma análise de sangue, né? Então, quando você vai no médico, não tem como, o médico vai sair, na hora de sair de lá, ele vai te pedir uma série de exames para fazer uma análise de sangue sua, e você, como leigo, ao pegar uma análise dessa de sangue, você vai abrir, você pode olhar lá que existem alguns índices nessa análise de sangue que os valores são entre valores de referência. E para análise de solo, existem coisas muito similares, né? Mas elas são distintas, por exemplo, em relação às regiões do Brasil, porque nós temos solos muito variados no Brasil. Mas as metodologias de análise, as interpretações e boletins, elas têm um determinado padrão, vamos falar assim, que o agrônomo, o técnico, vai seguir dependendo da região que ele tiver. A gente ouve muito falar que as pessoas têm que buscar laboratórios que tenham referência e tal. O Brasil tem uma quantidade de laboratórios hoje suficiente para atender a demanda? Tem. Tem os laboratórios, existem muitos laboratórios de análise de solo, né? Existe a Embrapa coordena, junto com alguns outros grandes laboratórios, um programa de qualidade de controle de qualidade de análise de solo e de planta, né? Então, os laboratórios que são credenciados, eles têm alguns selos de referência, eles são referenciados, né? E eles recebem esse selo tanto da Embrapa quanto de alguns outros programas de avaliação. Então, existem muitos laboratórios. Hoje, o produtor está servido, né, de laboratórios. Inclusive, alguns produtores, na dúvida, na desconfiança ou na melhor assertividade, às vezes acabam mandando resultados para as amostras, né, na verdade, para até 2 laboratórios, para ter um padrão de referência melhor. Mas existem, sim, laboratórios suficientes. O custo de uma análise é caro fazer uma análise de solo? Não. A análise de solo, hoje, ela é dividida em algumas categorias, né, vamos falar assim. Existe desde uma análise completa, que está um pouco mais de R$100, até uma análise mais básica, que acredito hoje deve estar entre R$60, R$70, R$80 uma análise. E se a gente respeitar um número X de hectares que devem ser amostrados para gerar uma análise, se recomenda que se amostre a cada 30, 40 hectares, né, dependendo do tipo de agricultura que o produtor vai praticar, né? Mas a cada 40 hectares eu vou gerar uma análise de solo. Então, 40 hectares a um custo, vamos colocar, de R$100, me sai a R$2,50 o hectare para análise de solo, para eu acertar a quantidade de adubo de calcário por hectare. O custo é irrisório. Muito baixo, né? Muito baixo. Professor, nós vamos para o intervalo comercial, mas é coisa rápida, nós já voltamos. Hoje a minha prosa é com o professor Anderson Lang, engenheiro agrônomo, mestre em nutrição de plantas, doutor em energia nuclear na agricultura. O homem entende muito. E estamos falando sobre os principais benefícios da análise de solo. Você tem noção de quantas análises em média são realizadas no Brasil anualmente? São milhões. 3 a 4 milhões. Hoje em dia, acredito que em torno de 3 a 4 milhões. Eu não tenho exatamente esse número, mas é por aí. Quais são os principais benefícios trazidos por uma análise de solo? São inúmeros, Divino.
desde, assim, econômicos do nível de solo, fisiológicos, né, para a planta. É econômico, primeiro, que o produtor pode colocar a quantidade correta de calcário e de fertilizante que o solo pede. Então, quando um produtor, vamos colocar um exemplo, quando o produtor, na nossa região aqui, planta 2, 3 mil hectares, e ele tira uma amostra de solo, vamos falar assim, a cada 300 hectares, ele está nivelando um resultado de análise de solo a cada 300 hectares. Ele pode estar colocando fertilizante a mais, né? Principalmente, muitas vezes acontece, de colocar alguns fertilizantes que se perdem por lixiviação, por lavagem, ele coloca a mais, e o prejuízo, né, nessa condição é muito alto. Hoje os adubos até caíram, né, alguma coisa de custo, mas uma tonelada de fertilizante estava custando 5, 6 mil reais, e eu já me deparei com situações aí de a gente chegar a economizar numa fazenda mais de 100 toneladas de fertilizante por aplicação, muitas vezes excessiva, de uma determinada fonte. Então, o benefício é muito grande do ponto de vista econômico, e aí, do ponto de vista nutricional, obviamente, muito maior, porque o solo, ele, quando a gente pega uma análise de solo, depois de um tempo que a gente já tem uma certa prática com os números, a gente entende aqueles números, e não só eles, mas a gente entende as relações entre eles, ou seja, as paridades entre os valores, que eu devo ter 4 vezes um determinado elemento em relação a outro, e isso vai interferir diretamente na nutrição da planta. Então, um exemplo aí da relação cálcio-magnésio no solo, né? O cálcio e o magnésio, eles são elementos que são fornecidos, um dos benefícios da calagem é fornecer cálcio e magnésio no solo. E a gente tinha uma situação aqui no Mato Grosso, que é até um artigo que eu estou acabando, acho que até você teve acesso a alguma coisa, é um artigo que eu estou colocando numa revista lá do Rio Grande do Sul, e ele está para ser publicado daqui a uns dias. O Mato Grosso usava por muito tempo calcário dolomítico, e o calcário dolomítico estreitou as relações cálcio-magnésio do solo do estado para mais ou menos 2:1, ou seja, se eu tenho um valor igual a 1 centimol de magnésio, o meu cálcio é 2. Se eu tenho o meu valor de magnésio igual a 0,5, o meu valor de cálcio é 1, quer dizer, é 2:1. E não é uma relação legal, a relação legal é 3:1, 4:1. E para melhorar isso, se incentiva o uso de uma fonte com mais cálcio, no nosso caso aqui, calcário calcítico. Então, uma das pesquisas que a gente tem desenvolvido desde 2014 aqui, por exemplo, é isso aí, é incentivar um pouco mais o uso do calcário, não do calcítico, mas do calcário adequado, né? Tentar estabilizar, melhorar essas relações no solo, porque isso vai influenciar diretamente a nutrição das plantas. Então, os benefícios da análise de solo são corrigir o solo com as quantidades corretas de nutrientes, eliminar os elementos que são tóxicos no solo, tanto para o solo, muitas vezes, até para alguns organismos, né? Quando a gente pensa que a soja, hoje, ela praticamente oferece ao produtor o nitrogênio gratuitamente, porque é só uma inoculação, e as bactérias do solo fornecem esse nitrogênio. Isso é conseguido através da elevação de pH, as bactérias elas precisam dessa correção de pH. E o pH do solo, por exemplo, determina a disponibilidade dos nutrientes no solo praticamente para todos. Então, se eu tiver um determinado valor, se eu colocar uma adubação com fósforo no solo, um exemplo, 100 kg de fósforo, e se eu não colocar calcário, a hora que eu fizer análise de solo, eu vou enxergar o valor de fósforo igual a 4. E se eu colocar calcário, esse solo onde eu coloquei os mesmos 100 kg de adubo fosfatado, ele não vai ser só 4 miligramas disponível para a planta, ele vai ser 8, 9, 10. Então, os benefícios da análise de solo são interpretar a análise de solo de forma correta e colocar os elementos na forma e quantidade correta para se ter um aumento de produtividade. Num custo, como a gente falou aí, se a gente pensar, dependendo da área amostrada, 2, 3, 4, 5 reais por hectare, para ter um retorno, muitas vezes, de 3, 4, 5 sacas de soja, 4, 5 sacas de milho. Obviamente que tem um adubo aí do custo junto. Você sabe como é que começou essa história do uso do calcário? Exatamente, eu não sei, mas isso eu acredito que já veio, né, não só, que isso não é uma coisa brasileira, obviamente, no Brasil, que se sabe, e não só no Brasil, mas em outras condições, e a nossa avó fazia isso, né, nossa avó, bisavó, jogava cinza na horta, né, e cinza tem, obviamente, consegue
fazer uma pequena correção de pH também. Então, os estudos com calcário nos solos, na verdade, a agricultura do Brasil e principalmente do Cerrado, só é possível através da calagem. E isso vem sendo, a gente pega trabalhos do início dos anos de 1900 aqui no Brasil, os primeiros trabalhos feitos com pesquisa agronômica aqui, os produtores já usavam calcário. Então, é uma técnica muito antiga, né? E por incrível que pareça, Divino, é uma técnica antiga. E quando eu vim para Mato Grosso em 2006, uma das coisas que eu falei, vai ter sentido estudar isso aqui, né? A gente vem lá do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, falar, isso aí, calcário já foi, né? Já se estudou, chega, não precisa mais não. E o primeiro projeto que eu aprovei aqui no Mato Grosso em 2006 foi com calcário. Porque não se fazia, por exemplo, calagem em área de pastagem na região do norte aqui do Mato Grosso, em Alta Floresta. Hoje ainda não se faz muito, mas os caras não usavam nada de calcário. Então, é uma técnica antiga, né? E que eu acredito que, assim, pelos estudos que eu estou conduzindo desde 2006 que eu cheguei, e mais aprofundando isso mais desde 2014, então de 2014 nós estamos em 2023, tem 10 anos, eu ainda estou cheio de dúvida aqui. Então, eu acho que é uma técnica que ainda vai ser muito estudada pela frente. E é um insumo indispensável, né? Aí não se discute, não. Segundo o Delfim, se não me engano, Delfim Neto, no Cerrado, até a saúva passava fome, né? Isso. Não, mas é. E a agricultura do Cerrado, ela, indiscutivelmente, se fosse só fertilizante, a gente não teria 1/5, 1/6 da produção hoje. Quais são as características dos solos aí? Porque vocês têm Pantanal, vocês têm a Amazônia ao norte, vocês têm Cerrado. Existem características comuns aos solos do Mato Grosso? Nós temos três, no mínimo, né, 3 biomas aqui. A região que eu estou aqui, se você pegar vamos fazer um caminho, né, vamos fazer um caminho via terrestre para vir para o Mato Grosso e para chegar aqui na região de Sinop, Sorriso, você vem a Cuiabá você sobe a serra, onde é a nossa indústria de calcário. Aí depois que subiu a serra, você vai começar a descer a serra, você chega em Mutum, Lucas, e até Lucas, mais ou menos, ainda é cerrado. De Lucas para Sorriso é que começa a aparecer a floresta. Em Sorriso nós já temos a floresta, e de Sorriso para cima, que é Sinop, a região norte aqui, aí já pegou a parte da floresta amazônica. Então, a gente está nesses biomas. As características da região aí mais de cerrado mesmo, elas são muito semelhantes aí ao cerrado do Goiás. São solos, também não mudam tanto para cá, mas são solos ainda mais ácidos que os nossos. Existem maiores teores de alumínio aí no cerrado. Já nas condições aqui, mais entrando na floresta, de Sorriso para cá, às vezes a gente não encontra tanto alumínio tóxico no solo. Mas a acidez ela é elevada também porque o regime pluviométrico daqui é muito pesado. Então, o regime pluviométrico causou, né, um processo de intemperismo, desgaste do solo, e a acidez é alta. Às vezes, a gente não tem tanto alumínio em tantas análises, mas existem áreas específicas que existem altos teores de alumínio também, semelhantes aí à região do Cerrado. Assim como a gente encontra aqui quase na interface norte, aqui indo para o nortão do Mato Grosso, região de Colíder, Terra Nova, Guarantã, partes de Cerrado, assim como existem regiões aqui, uma região nova de desenvolvimento chamada Novo Mundo, ou mesmo Alta Floresta, que é uma cidade mais antiga, onde praticamente a saturação de bases, né, que é o índice lá de se usar calcário, são áreas que praticamente não precisam usar calcário nos primeiros anos. São solos mas não são tão pontuais, existem áreas até representativas, então são áreas de fertilidade um pouco mais alta. Indiscutivelmente, fósforo não existe em lugar nenhum, né? Mas em algumas condições dessas de alta floresta, Novo Mundo, por exemplo, a gente tem altos teores de cálcio, magnésio e potássio. Agora, a nossa região de Sorriso, Sinop, ela já se aproxima muito do Cerrado, e o Cerrado ainda um pouco mais pobre que nós. E micronutrientes também faltando para todo mundo. Vou fazer mais um intervalo, já estamos de volta.
A análise de solo é extremamente importante para conhecermos as necessidades dos solos brasileiros. E o professor Anderson Lang, lá de Sinop, está conversando conosco hoje. Tinha um mito antigamente, Anderson, de que deveria se usar 2,5 toneladas, no máximo 3 toneladas de calcário. E hoje já se fala em números muito superiores a isso. Como é que aconteceu essa mudança de paradigma? Esse mito, esse valor, né, ele surgiu em alguns boletins de pesquisa nos anos 80, início da década de 90, principalmente no Rio Grande do Sul e Paraná, na região de Rolândia, Ponta Grossa. Quando eles começaram a entrar no plantio direto, eles tinham solos corrigidos com calcário em profundidade. Então se arava o solo, se incorporava calcário. E aí começou a se entrar no plantio direto, o plantio direto foi estabilizando, principalmente aí na região sul, nessa época, Ponta Grossa, por exemplo, não se fazia, que nem a gente faz aqui no Mato Grosso, mas praticamente 2 grandes safras de soja e de milho. Eles tinham uma safra cheia e algumas culturas de inverno lá. Então a demanda de calcário e a produtividade das culturas na época, ela era menor. E aí eles começaram a ter problemas com a aplicação superficial de calcário, porque essas doses acima de 2 a 2,5 toneladas estavam começando a causar deficiências nutricionais, principalmente de micronutrientes. Então isso foi uma dose, um valor chegado nas condições de sul do Brasil, e isso foi importado pela gauchada quando veio para o Mato Grosso. Então o gaúcho veio para cá e os agrônomos, e obviamente todo mundo que veio de lá, veio com esse número na cabeça, e isso perenizou aqui por um longo período. E o produtor tinha medo, né, de colocar mais calcário porque dá deficiência de micro. Então se cria uma condição de pH quase neutro, e aí a deficiência de nutrientes é alta. Aliado a isso, antigamente a gente não tinha quase adubação foliar com micronutriente. Hoje a adubação foliar é uma prática muito rotineira e encabeça a grande venda de micronutrientes. E quando você aplica um micronutriente foliar, você foge de uma condição de causar deficiência no solo, porque o micro não vai para o solo, ele vai foliar. Obviamente o produtor tem que colocar micro no solo também. Então, a gente começou com os trabalhos em 2014 para romper esse mito aqui na região, pelo menos, né? Tinha um produtor que eu já tinha bastante trabalho de pesquisa com ele, e ele estava pegando uma área de arrendamento, e no arrendamento, Divino, o cara tem que pegar a área de arrendamento, se já for uma área de agricultura antiga, ele tem que pagar o arrendamento no primeiro ano já, né? 10, 12 sacas. Então, arrendar uma área e não pôr para produzir, como a gente fala aqui no 12, no osso, logo no começo, no 12, né? Prejuízo. E aí eu falei para ele, não, vamos fazer umas doses mais pesadas de calcário aqui, que a gente já começa a produzir mais no começo. Mas eu fui voto vencido. E aí nessa condição eu instalei um experimento lá na época, um experimento que a gente fez com doses crescentes. Então ele foi até 2,5 toneladas e a gente foi até mais de 5 toneladas. Avaliamos isso em 2014 e 2018, todas as respostas extremamente positivas. Eu falo que na época eu fui cagão, já tinha que ter feito até 10 toneladas, só fiz até 5. Perdi meu tempo, né? Eu devia ter resolvido o problema numa vez só. E aí colhemos esses resultados de 2014 a 2018, aplicando até 5 toneladas, 5 toneladas e meia. Em 2018 eu instalei um experimento de rede aqui no Mato Grosso, esparramei alguns experimentos pelo estado. Na região do Parecis, aqui em Sinop, na região do Araguaia, e em algumas condições aplicamos até 13 toneladas de calcário em superfície. Mas a ideia dessas 13 toneladas é que eu realmente criasse um problema que as plantas produzissem menos. Falar, vamos achar uma dose que seja em 6, 7 toneladas, né? 12 vai dar problema, certeza. Junto com esses experimentos, obviamente, eu tomei muito cuidado de fazer micronutriente no solo, que eu sabia que poderia dar problema, e micronutrientes foliares, os produtores normalmente sempre faziam. Avaliamos isso de 2018 a 2022 novamente. De novo, as melhores respostas nas doses mais altas. Doses entre 7, 8, 9, 10, 12 toneladas, dependendo do lugar. Com as melhores respostas. Incremento aí, por exemplo, de uma dose. A gente tem dado de um experimento aqui, que a gente aplicou em 2018, 3,5 toneladas. Chamamos isso de padrão. E aplicamos até 12, 13 toneladas nas parcelas mais pesadas. Comparativamente, a gente conseguiu 5 sacas a mais por ano durante 4 anos. Ou seja, foram 20 sacas a mais de soja em 4 anos
com uma calagem padrão versus alguma coisa próxima aí a 10, 12 toneladas. Mas eu não estou mandando ninguém aplicar 10, 12 toneladas, não. O que a gente quer com esse trabalho é romper essas ideias de doses pesadas, não podemos colocar. E sim, se você precisar pegar um solo com uma condição muito ruim, uma saturação de bases ruim, né, baixa, 20%, 30%, você não precisa esperar 5, 6 anos para ir colocando doses paulatinas de calcário, mas você pode sim entrar com uma dose pesada no começo, tomando alguns cuidados, é óbvio. Os experimentos que a gente fez, as plantas me disseram que elas gostaram disso. Logicamente, embasado numa boa análise de solo, né? Isso, sempre acompanhando. No caso dos experimentos, a gente tirava a amostra e tira, né? Ano a ano. Então, todo ano eu tenho uma coletânea aqui já tenho aí mais de 2, 3 mil resultados de experimento de análise de solo dentro do experimento do computador, só desses experimentos. Amigo, muito bom ouvir você trazer essas informações aí, a gente saber da importância da análise, incentivar o produtor rural a investir na análise, né? Porque não é gasto. Por tudo que você disse aí, eu entendi que é investimento, e investimento muito barato comparado com aquilo que ele pode ter de benefício, não é isso? Sim, existem alguns outros cuidados, Divino, né? Não só na amostragem. Isso aí os agrônomos de cada produtor, cada região, eles devem ter cuidados. A gente tem feito alguns trabalhos aqui, por exemplo, com equipamentos de amostragem. A gente tem condenado o uso da furadeira com rosca, por exemplo. A gente viu aqui na região que quando a gente tem uma rosca sem fim penetrando no solo seco, essa rosca sem fim, ela acaba tirando ou levando muito solo da superfície, dos primeiros 3 a 4 centímetros, porque ela fica brocando e movimentando ali naquela superfície e não tira o solo de baixo. Certo. E isso acaba enganando o produtor em relação ao resultado da análise de solo. Então a gente tem feito alguma coisa aí com sonda, né, que é um cano, ou adaptou como se fosse a gente fez aqui um cano com uma ponta dele como se fosse uma serra-copo e coloca isso numa furadeira de impacto. E aí a gente não pega o solo, porque esse cano entra em cima do solo e vai afundando. E a gente comparou esses resultados dessa serra-copo, desse cano, com um método padrão de trincheira, que é um método padrão para a gente tirar os resultados, as amostras, e versus essa broca, e os resultados, eles são muito diferentes. Então, em cima disso, a gente acaba empilhando resultados, né? A gente tem uns trabalhos aqui também de acompanhamento dos resultados das análises do Estado, onde a gente avaliou 400 mil resultados de análise de solo, e a gente criou alguns parâmetros, algumas coisas. Então, muitas dessas análises, talvez, que chegaram, dessas 400 mil que bateram dentro dos laboratórios, elas podem estar com valores superestimados dos nutrientes, e em cima disso o produtor acaba programando pouco calcário, pouco fósforo, pouco adubo, e aí talvez por isso eu estou tendo bons resultados também nos experimentos, não só, né, mas no campo, porque estava se usando pouco calcário, né, e aí acho que o Estado ele tem demonstrado o consumo de calcário. A gente fez alguns paralelos também entre o consumo de calcário e os aumentos de produtividade, e as coisas têm andado meio parecidas. Então, são vários detalhes que a agricultura, graças a Deus, e a agronomia, todo dia você tem coisa nova para descobrir e acaba descobrindo uma roda nova. Tem que aprender. E a evolução. Meu amigo, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Infelizmente, a prosa tá boa, mas é o seguinte, com certeza você vai voltar outras vezes e a gente vai continuar essa prosa, você vai trazer mais resultados novos, mais coisa boa. Muito obrigado. Um dia maravilhoso para você e vamos torcer para que o Brasil continue sendo esse protagonista na alimentação mundial. Divino, obrigado, agradeço a oportunidade, a atenção. Eu fico aqui em Sinop, quem quiser me procurar, eu fico na UFMT. E agradeço a atenção, estou disponível aqui, tá? Meu amigo, a hora que você quiser, me chama. Beleza. Um abraço a todo mundo e um bom dia. Muito obrigado. Eu conversei com o Anderson Lange, que é engenheiro agrônomo, é mestre em solos e nutrição de plantas pela UFLA, é doutor em energia nuclear na agricultura pelo Sena, Exalc e USP, professor lá na UFMT, em Sinop, e ele falou pra gente a respeito dos principais benefícios da análise de solo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.